Energia, logística, desenvolvimento agrário e industrial, sustentabilidade. Temas que mobilizam o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, o jornalista Roberto Marinho, e que pautaram nosso programa ao longo do ano. O Rio em Foco Retrospectiva 2011 está no ar. A parceria do Parlamento e das 33 organizações e universidades que compõem o Fórum permitiu que em 2011 fosse um ano especialmente produtivo. Aliás, parceria foi a palavra-chave para o Fórum em 2011. Essa parceria começou nas relações internas com o desafio de levar as ações sugeridas pelos grupos temáticos para serem discutidas nas comissões permanentes da Casa. No Rio de Janeiro, 1000 meninas de rua entre 8 e 15 anos se prostituem. Para combater essa exploração, um grupo de trabalho foi treinado pelo governo federal para desenvolver ações de capacitação no setor turístico. A Assembleia Legislativa marcou um gol ao se associar a essa questão que não é só do Rio de Janeiro, é do país, mas que a gente tem um papel fundamental, já que nós somos uma cidade, um estado que recepciona os turistas, a gente cedia aqui grandes eventos, então é importante a gente estar integrado nessa discussão, pensando a questão da exploração sexual também como um fator econômico, um fator político que precisa ser enfrentado, sair da invisibilidade e principalmente sair da informalidade. Precisamos saber que temos o Disque 100 para denunciar e temos também os conselhos tutelares dos municípios, que são importantes parceiros nesse combate. Então, você que sabe desse caso, que sabe que isso está acontecendo aí no seu município, no Rio de Janeiro, denuncie. Denuncie porque você pode salvar uma vida de uma criança e de um adolescente. E nas relações externas, com apoio à Associação de Gestores Públicos do Rio de Janeiro, que realizou o primeiro seminário sobre políticas públicas e desenvolvimento no Estado. O Estado do Rio de Janeiro é o único do Brasil a oferecer cursos de políticas públicas voltada para servidores. O Fórum Permanente da Alerj realizou o primeiro seminário sobre o tema. O seminário reuniu autoridades e professores. É uma inovação no Rio de Janeiro. Está dando certo no Rio de Janeiro. É fundamental para a administração pública você profissionalizar a administração pública. Olha, para você ter uma ideia, 95% das multas oriundas do Tribunal de Contas são por erros bobos da administração, erros de forma, sabe, vícios às vezes documentais. Então você ter, sabe, hoje o profissionalismo da administração pública é tão fundamental que eu, como presidente, a primeira lei que levei à mesa diretora é para que a gente crie dentro da Assembleia Legislativa, sabe, a função de gestor público, de gestor governamental nas diversas áreas administrativas do Poder Legislativo. São carreiras transversais, ou seja, elas foram imaginadas para prestar serviço em qualquer órgão do Estado, né, para apoiar a gestão e a elaboração e a implementação das políticas de secretarias, fundações, autarquias, empresas públicas e também apoiarem o seu esforço, o seu trabalho de planejamento, gestão orçamentária e tudo mais. O Fórum apoiou também a realização do primeiro encontro nacional da cadeia de sustentabilidade ambiental das embalagens PET pós-consumo, da Associação de Recicladores do Estado do Rio de Janeiro, a ARERJ. De acordo com um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o país perde cerca de 8 bilhões de reais por ano quando deixa de reciclar o resíduo sólido e encaminha para aterros e lixões das cidades. Isso é material que tem valor, isso é material que se reaproveita e é um material que tem um sentido, inclusive, social. O representante da Secretaria do Meio Ambiente informou que tem um plano em fase experimental em 6 municípios. O principal é poder trabalhar com um planejamento definindo pontos de entrega voluntária, chegando a pontos de reciclagem de entulho. Isso em todos os municípios ou em municípios em conjunto, em consórcio. O meio ambiente é uma política pública que só dá certo com todo mundo fazendo junto. Poder público, empresário, sociedade civil, cada cidadão. No segundo semestre, em parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e com o Departamento de Cultura da Alerj, debatemos as potencialidades do design.
Os convidados assistiram a 2 palestras. A primeira, com o designer Ricardo Leite, abordou as tendências do design mundial. Ricardo disse que o Rio de Janeiro é um importante polo de desenho industrial no país. O mercado do estado do Rio, ele está amadurecendo, está investindo em design, muito fomentado pelas ações da Secretaria de Desenvolvimento do Governo, pelas ações da Firjan, pelas ações do Sebrae Rio de Janeiro. Tem diversas instituições hoje fomentando essa conscientização de que design é um fator competitivo. Na segunda palestra, Guto Índio da Costa falou sobre o valor econômico do design e afirmou que as peças bem boladas não são necessariamente as mais caras. O design se manifesta em todos os segmentos industriais. Produtos populares podem ter excelente design. Por onde você olhar, o que você estiver usando, se você tiver um pouquinho de atenção, você vai perceber que alguém pensou, alguém desenhou, alguém projetou aquele produto. O Rio de Janeiro ele tem crescido em torno da economia do petróleo, da siderurgia, da petroquímica, mas o Rio não é só isso, né? O Rio é o desenvolvimento tecnológico, é a inovação, né? É a indústria de entretenimento, é o design. E pela primeira vez, o Salão Nobre da Alerj abrigou o evento Rio Mais Design, com peças internacionais criadas por designers fluminenses. A exposição, inaugurada pelo presidente da Alerj, é uma parceria com o governo do estado e o Fórum Permanente de Desenvolvimento Econômico. São 59 peças de 28 artistas, capas de livro, mobiliário e utensílios domésticos, todos criados por designers cariocas. Os objetos que estão aqui são um resumo do que o estado do Rio é capaz de produzir. Outra parceria importante com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços foi o lançamento do Anuário Finanças dos Municípios Fluminenses. O guia aponta que 91 das 92 cidades do estado tiveram aumento na arrecadação, que cresceu na média 17% em 2010. Este é o segundo ano que a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico lança o guia na Assembleia Legislativa. O anuário traz um panorama de arrecadação e dos investimentos de todas as cidades do estado. Cerca de 18% cresceu o investimento. Quer dizer, isso representa o dinamismo e o vigor da economia do Rio de Janeiro, que tem que se espraiar por todos os municípios. É isso que a gente vem vendo na nossa economia. É uma engenharia, digamos, que não é simples e que tem demandado muitos recursos e muita dor de cabeça e muita preocupação para as administrações municipais. Isso dá uma visão muito importante ao cidadão e ao político, principalmente aos que vão concorrer às eleições em 2012, dá a ele a visão do seu município, de como é que ele está se portando historicamente, sob o ponto de vista da economia e da gestão. Ao longo do ano, 1.572 pessoas estiveram presentes aos eventos promovidos pelo Fórum. A gente volta já. Rio em Foco, que política e economia caminham juntas. O Fórum foi a Teresópolis para discutir a recuperação econômica da região serrana após os desastres ambientais que afetaram 6 municípios. Recuperação da economia, construção de moradias para a população desabrigada e planejamento urbano sustentável. Esses foram os pontos discutidos durante o encontro do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico da Alerj, que reuniu prefeitos, secretários, parlamentares e representantes da sociedade civil em Teresópolis. Na abertura do evento, o presidente da Alerj, deputado Paulo Melo, falou da importância da mobilização permanente, não só de recursos financeiros, mas da população para recuperar os municípios atingidos pelas chuvas de janeiro. O parlamentar falou ainda de lei aprovada na Alerj e sancionada pelo governador, que flexibiliza as regras para que as empresas da região possam contratar empréstimos. Tirando a questão federal das certidões previdenciárias, em que o Estado não tem competência de legislar, todas as outras certidões não serão exigidas para as empresas sediadas nas regiões afetadas e que tiveram decretado, os municípios decretando
estado de calamidade de emergência. Flexibiliza muito. O grande problema hoje é exatamente a questão burocrática. Além do setor empresarial, os agricultores também enfrentam dificuldades para recuperar as áreas de plantio e para escoar a produção. Nós começamos as contratações das operações emergenciais aos produtores e atingimos agora no dia 15 mais de 1.000 operações de crédito contratadas, fora os empréstimos normais, cujo período de contratação começa agora em abril e tem a ver com a safra dos principais produtos. Isso somado infraestrutura, crédito e um apoio através de um recurso que está vindo do Banco Mundial para que a gente apoie a fundo perdido aquele agricultor que teve uma perda muito pesada, muito tem para ser feito, porque nós temos 5.000 quilômetros quadrados de área rural afetados. Esta é a primeira vez que o Fórum Permanente realiza um evento fora da Alerj. 32 entidades políticas e da sociedade civil organizada participam das discussões. É importante o fórum também estar presente no interior, é um objetivo nosso, né, interiorizar as ações do parlamento e discutir a economia em cada região. Na segunda parte do evento, o presidente do SEBRAE e o superintendente do SEBRAE no Rio de Janeiro assinaram um termo de compromisso com a recuperação econômica da região serrana. Serão liberados R$6 milhões para 12.500 pequenas empresas das cidades mais atingidas. A verba será utilizada para que a economia local retome as atividades até o final do ano. Após a assinatura do termo de compromisso, prefeitos e representantes das 7 cidades mais afetadas pelas chuvas de janeiro apresentaram a proposta de criação de um consórcio intermunicipal da Serra Carioca. O objetivo é integrar essas cidades e trazer verbas para a recuperação da região serrana fluminense. O legado dos mega-eventos esportivos teve destaque especial nas discussões do fórum. Nosso foco inicial foram as infraestruturas de transporte e de tecnologia da informação. Em novembro, o legado dos mega-eventos esportivos voltou à pauta. Dessa vez, o foco foi o potencial de melhoria da qualidade de vida que eventos como a Copa e as Olimpíadas podem proporcionar à população da capital e dos municípios próximos. Uma injeção de 57 bilhões de dólares na economia brasileira, 12 milhões de empregos diretos e indiretos. Essa é a previsão do impacto da Copa do Mundo de 2014. Os números foram apresentados num seminário que discutiu o legado dos grandes eventos esportivos no estado. As estimativas foram baseadas em dados das últimas 2 Copas, na Alemanha e na África do Sul. Os setores da economia mais beneficiados serão os da construção civil, serviços e comércio. O presidente da Autoridade Pública Olímpica explicou como funciona o consórcio, criado pelo governo federal, para coordenar as ações nos estados, municípios e União. Márcio Fortes apontou a mobilidade urbana como principal desafio do estado. Aqui não vai ser como Londres. Londres está tudo concentrado só numa área. Em termos de infraestrutura, é relativamente mais fácil, mas eu estou em 4 pontos da cidade completamente diferentes. Eu estou em Deodoro, eu estou na Barra, eu estou no Maracanã e Engenhão, estou em Copacabana e Marina da Glória. Você imaginou a mobilidade para mexer com todo mundo, imprensa, credenciada, não credenciada, dirigentes, esportivos, turistas, rodando pela cidade. Então você tem um problema muito maior que é de adequar a vida da cidade ao momento da Olimpíada. Para o presidente da Alerj, deputado Paulo Melo, as cidades do interior fluminense devem ser aproveitadas nos mega-eventos. Nós temos que discutir essa relação entre municípios, entre os entes do estado, as autoridades olímpicas, o município da cidade do Rio de Janeiro, o governo do estado. Essa é uma grande oportunidade. O lançamento de 2 estudos econômicos foi destaque no mês de maio. O Plano de Desenvolvimento Sustentável das regiões Norte e Noroeste reuniu prefeitos e secretários para debater a carteira de projetos proposta para os próximos anos e elencar prioridades para aquelas regiões. As cidades do Norte e Noroeste Fluminense atravessam transformações econômicas e sociais, com a implantação de investimentos de grande porte, como o Porto do Açu. Para garantir o desenvolvimento sustentável da região, o governo do estado, em parceria com a Petrobras, desenvolveu um plano de ação que foi apresentado no plenário da Alerj. Representantes do governo, prefeitos e vereadores participaram da reunião, promovida pelo Fórum de Desenvolvimento Estratégico do estado. Esse estudo vai permitir investimentos certos, vai dar um norte
para a capacidade econômica da região e vai permitir também que os prefeitos possam preparar uma política de desenvolvimento mais prática, possa ter um plano diretor que atenda mais aos requisitos industriais, aos requisitos empresariais. O Plano de Desenvolvimento Sustentável, com mais de 2.000 páginas, foi apresentado pelo secretário estadual de Planejamento e Gestão. O investimento em educação e na produção de conhecimento foi apontado como fundamental para garantir o crescimento da região. A melhoria do nível educacional da população, a formação de mão de obra para a economia local, a geração de conhecimento através das instituições de ensino e pesquisa da região e, sobretudo, a criação da cultura da inovação. Segundo o secretário, as regiões Norte e Noroeste passam por momentos diferentes de desenvolvimento. Uma está vivendo um dinamismo econômico muito forte, a região Norte, e o Noroeste é a nossa região mais pobre em termos de produção, PIB per capita, né, indicadores sociais e tudo mais. Então, a gente precisa fazer com que a integração ajude quem está um pouco mais atrás do desenvolvimento venha ganhar um dinamismo para que ela ganhe o seu ritmo próprio. No caso, a região Noroeste Fluminense ganhe seu ritmo próprio de desenvolvimento. O Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado vai sugerir a criação de um plano de crescimento para o reflorestamento de áreas do norte e noroeste do Rio, que equivalem a mais de 1 milhão de campos de futebol. A silvicultura estuda os métodos naturais e artificiais de reflorestamento. A recuperação de florestas se dá com o plantio de mudas. Hoje, menos de 4% do território do Rio é ocupado pela prática. A silvicultura ela contribui sobre várias formas para a questão ambiental. A mais importante de todas é que, na verdade, as árvores elas absorvem o CO2 da atmosfera. Então, elas são como uma espécie de um purificador de todo o processo de contaminação ambiental que é feito através do dióxido de carbono. Então, essa é a grande questão que eles chamam de captura do carbono, sequestro do carbono, e que hoje no mundo inteiro existe todo um mercado em que se valoriza isso e se atribui um valor para as toneladas de carbono que você captura, porque isso aí é que, na verdade, contribui para a redução do efeito estufa e a preservação da camada que protege o planeta. O esvaziamento rural, com grande parte dos trabalhadores migrando para o setor de petróleo, e o relevo irregular são as principais dificuldades para o desenvolvimento da pecuária de corte no estado. A Federação da Agricultura e Pecuária fez um balanço dos últimos 2 anos do gado de corte no Rio. O estado representa apenas 1% da atividade no país, que tem o 2º maior rebanho do mundo. A maior concentração está nas regiões norte e noroeste do estado. O objetivo dos estudos realizados pela FAERJ é aumentar a qualidade genética deste rebanho e capacitar o manejo de corte. Se nós temos 1% do rebanho e apenas 0,5% do território nacional, é sinal que nós temos o dobro da lotação pecuária da média brasileira. Mas o nosso objetivo é aumentar a qualidade genética desse rebanho e, através do manejo, intensificar o desfrute desse rebanho, abatendo o gado mais precocemente, trazendo maior qualidade para a carne, e quanto às fêmeas, incluindo essas fêmeas na produção e na reprodução também antecipadamente, precocemente. Outra iniciativa é o projeto aprovado pelo SEBRAE, que vai atualizar o conhecimento de produtores. É um curso de atualização de técnicos, né, para que possam trabalhar com esses produtores de corte, né? Buscando a semelhança no programa do leite, que é um projeto já em execução há 12 anos do Brasil, aqui no Rio desde 2003, que é o projeto Balde Cheio, usando a mesma metodologia de atualização de técnicos em produção de leite, nós vamos usar para o corte. Uma lei do ano passado isenta de ICMS toda a cadeia produtiva de carnes do estado e o governo pretende incentivar a vacinação de animais mais jovens. Uma etapa por ano, nós faremos a vacinação dos animais apenas jovens. Então, as etapas são maio e novembro. Na etapa de maio, nós vacinaremos animais até 24 meses de idade e na etapa de novembro vacinaremos todo o rebanho. Acreditamos que com isso vamos reduzir o custo da aquisição da vacina,
custo do manejo desse gado, porque você tem quebra na produção de leite, na produção de carne, quando você movimenta esses rebanhos, mas teremos uma boa cobertura vacinal e tenho certeza que nós vamos conseguir manter essa performance, esse índice extraordinário que o Rio de Janeiro tem na pecuária nacional. A Carta de Serviço ao Cidadão. A gente volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O lançamento da Frente Parlamentar de Apoio às Micro e Pequenas Empresas reuniu no plenário Barbosa Lima Sobrinho empresários e representantes da Câmara Federal para debater a aprovação do PLP 591 de 2011. Foi relançada na Alerj a Frente Parlamentar em Defesa das Micro e Pequenas Empresas. Os deputados defendem a ampliação do crédito e a redução da carga tributária para o setor. O projeto, que altera a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, deve ser votado antes do recesso de julho no Congresso. A principal mudança é a correção dos valores de faturamento. Se a proposta for aprovada, para que uma empresa seja considerada micro, o valor dela de receita passaria dos atuais R$ 240 mil para R$ 360 mil por ano. Já o faturamento das pequenas empresas subiria de R$ 2.400.000 para R$ 3.600.000. O presidente da Frente Parlamentar de Brasília defende outras mudanças no texto. Um parcelamento das dívidas do Simples. Nós temos em torno de 600 mil empresas que, por dificuldades da crise de 2008 e 2009, ficaram endividadas e não pagaram mais o Simples. Consequentemente, perderam a condição de se beneficiar do Simples. Nós estamos propondo não um calote ou um não pagamento dessas dívidas, mas sim um parcelamento dessas dívidas para que essas empresas possam voltar a se reenquadrar. Uma outra questão é o enquadramento de novos segmentos, como representantes comerciais, corretores de seguros, empresas de tradução e intérpretes de línguas, fisioterapia, poderem se enquadrar no Simples Nacional, que hoje não pode se enquadrar. As micro e pequenas empresas representam 98% do mercado brasileiro. No Rio de Janeiro, cerca de 400 mil estão inscritas no Simples Nacional, uma unificação das taxas criada para incentivar o pequeno empresário. O governo do estado ressalta a importância das micro e pequenas empresas. Em países europeus, as economias se sustentam com esse setor. Vários países europeus se fazem e se fizeram através da pequena empresa e continuaram pequena empresa, né? E não necessariamente achar que o sucesso de uma pequena empresa vai ser ele crescer, né? Muitas vezes você, como empresária, você se consolida e cresce como empresa, mas no segmento de pequena. Deputados da Alerj, que fazem parte da Frente Parlamentar, defendem alterações na legislação e a criação de mais incentivos. Outro gargalo que o Estado também procura minorar é a questão do crédito. Vem avançando, o crédito no Brasil vem melhorando, mas as micro e pequenas empresas ainda têm muitas dificuldades de acesso ao crédito. Nós precisamos mais do que nunca ter uma legislação ajustada para que essas pessoas, esses empresários, estejam sempre e permaneçam na legalidade. Com a complexidade da legislação atual, nós forçamos muitos a viverem na informalidade por falta de condições de se adaptarem a uma complexa legislação que tem como escopo muito mais multar do que socioeducar. O presidente do Sebrae RJ, Jesus Mendes Costa, elogiou a parceria com a Alerj no relançamento da Frente Parlamentar. Não só o Sebrae, mas a Federação das Associações Comerciais, o CDL, a FINJAN, a FEComércio, entidades representativas da classe produtora que vive de uma certa forma em contato e vivendo os problemas da micro e pequena empresa, pode e deve contribuir apresentando sugestões e soluções viabilizando a melhora do sistema de apoio à micro e pequena empresa. E para fechar o ano, realizamos um debate sobre o custo e a qualidade das obras públicas do Estado.
Especialistas afirmam que os projetos básicos realizados pelo governo não fornecem informações suficientes sobre as obras, o que atrapalha na hora de executá-las. A elaboração de projetos executivos, segundo o Conselho Regional de Engenharia do Rio, ajudaria a resolver o problema. Muitas vezes se chama de projeto básico uma coisa que está muito distante de ser um projeto, é uma coisa muito genérica. Isso gera uma possibilidade de muitos deslizamentos. O deputado Luiz Paulo, que é engenheiro, também criticou o uso de projetos básicos. Para ele, a prática faz com que o prazo das obras seja estendido e os recursos aumentados. O parlamentar também reclamou da falta de transparência. A péssima qualidade do projeto básico, a péssima qualidade do poder executivo feito dentro da obra, a ausência de gerenciamento das obras era um fator que levava à perda de qualidade, que levava ao aumento dos prazos, que levava ao aumento dos custos. Outra questão é que tem faltado transparência total nas grandes obras públicas nesse estado. O deputado Paulo Ramos acredita que os engenheiros precisam se resguardar na hora de assinar o contrato com o governo e que devem exigir do Estado qualidade nas obras. Quem é responsável pela má qualidade das obras públicas? Então o objetivo é encontrar um caminho que ofereça à sociedade instrumentos para que amanhã as obras públicas sejam de boa qualidade e as pessoas que são as destinatárias de uma obra pública, seja ela habitacional ou não, que elas não vivam depois o sofrimento de uma obra de má qualidade. Além dos eventos públicos, a agenda de trabalho definida pelas câmaras setoriais do Fórum torna permanente e ativa a formulação de propostas ao Parlamento. Em 2011, comemoramos a aprovação da Lei 6.052 de 2011, que obriga órgãos e entidades do Poder Executivo a ter a Carta de Serviços ao Cidadão. Os parlamentares aprovaram o projeto dos deputados Paulo Melo, Luiz Paulo, Edson Albertassi, André Correia e Paulo Ramos, que dispensam o recolhimento de firma e a autenticação dos documentos produzidos no Brasil. É um absurdo um documento do Estado, que em tese tem fé pública, precisar de autenticação. Ora, é um documento que tem as marcas do Estado, que tem assinatura de um gestor público, com matrícula. Isso só serve para dar ganhos extraordinários aos cartórios. Então, a lei que hoje nós aprovamos, ela acaba com a necessidade de reconhecimento de firma em documentos produzidos pelo Estado do Rio de Janeiro como forma de autenticação. A proposta prevê ainda que o governo elabore a Carta de Serviços ao Cidadão. O objetivo é informar os serviços prestados por cada setor e os compromissos de atendimento ao público. O governo do Estado deve também aplicar pesquisa de satisfação junto aos usuários dos serviços públicos e utilizar os resultados para ajustar as ações. No próximo bloco, vamos ver a repercussão do trabalho do Fórum na mídia. Rio em Foco que política e economia caminham juntas. O trabalho do Fórum teve ampla cobertura dos mais diferentes meios de comunicação. Foram centenas de matérias veiculadas em jornais, sites e outras mídias, algumas com grande destaque, como as do lançamento do diagnóstico da cadeia produtiva da pecuária de corte do Estado, do Anuário das Finanças dos Municípios Fluminenses e do Rio Mais Design. O trabalho permanente das câmaras setoriais e os eventos promovidos pelo Fórum também tiveram destaque. O Fórum de Desenvolvimento Estratégico vai criar uma rede com informações sobre entidades que atuam na qualificação profissional dos trabalhadores. A silvicultura é a atividade que mais contribui para a preservação do meio ambiente. A maior concentração está nas regiões norte e noroeste do estado. O objetivo dos estudos realizados pela FAERJ é aumentar a qualidade genética deste rebanho e capacitar o manejo de corte. Além de anunciar a criação de um caderno de esportes, o Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Rio de Janeiro também se reuniu para apresentar um trabalho desenvolvido pela SUDERJ de elaboração de um índice de desenvolvimento do esporte.
O levantamento apresentado pela UERJ vai servir de base para o Caderno de Esportes. A publicação está sendo organizada pelo Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado e vai ser lançada até o final do ano. O Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Rio vai organizar um seminário que vai discutir como soluções tecnológicas podem melhorar o transporte público concessionado pelo Estado. Melhorar a infraestrutura portuária, aeroportuária e rodoviária, a segurança pública e a baixa qualidade da educação. Esses são alguns dos desafios que as 29 instituições que integram o Fórum de Desenvolvimento Estratégico da Alerj pretendem enfrentar em 2011. Todas as ferramentas de comunicação foram usadas pela equipe do Fórum para divulgar o trabalho das câmaras setoriais e eventos. O site institucional do Fórum, www.querodiscutirmeuestado.rj.gov.br, esse ano teve mais de 10 mil acessos. Para ampliar a divulgação e o debate sobre o desenvolvimento econômico do Estado, foram produzidos 26 programas Rio em Foco inéditos. Apesar da indústria ser o carro-chefe, é importante observar que a indústria do Rio é extremamente diversificada e não só em termos de atividades industriais, como distribuída pelo Estado todo. Quando a gente faz comparação com os outros países, a Índia, por exemplo, forma mais de 200 mil engenheiros, a China mais de 600 mil e assim por diante. E o Brasil, 38 mil, incluindo tecnólogos, não são engenheiros plenos. Nós precisamos entrar nesse processo de construção para dar oportunidades a inovadores, não necessariamente estudantes da universidade, ela é aberta para tudo, para você dar uma construção. A gente sabe que boa parte das empresas quebram facilmente por falta de gestão, por falta de incubação, por falta de apoio, e é aí que eu vejo um processo de construção. A gente tem a maior marina indústria da América do Sul lá em Angra, né, do lado de um estaleiro de indústria naval, os dois convivendo de forma bastante bacana, gerando sinergia e uma empregabilidade muito significativa naquela região. O papel do Estado hoje em criar mecanismo que reconhece esse trabalho individual é super importante. As pessoas poderiam ter direito à segurança na velhice, a ter direitos, né, a uma previdência social, à saúde, etc. e tal. As áreas de ressurgência são as áreas que têm maior potencial para ter pesca. Mas esse cenário pode mudar, desde que canteiros, ou seja, desde que essa costa do nosso estado se transforme, sim, numa área de agricultura marinha. Nós que vamos muito aos municípios, visitamos, converso com vários secretários, a gente vê determinadas cidades com potencial muito grande para traduzir e transformar uma vocação esportiva, por exemplo, como voo livre, num produto turístico que vai gerar o quê? Desenvolvimento econômico. As nossas cidades não foram desenhadas para cada habitante ter um automóvel e se deslocar na cidade, cada um com o seu carro. O anuário ele está começando a ganhar corpo, a ganhar força aqui no Rio de Janeiro, né? A gente está no 4º número do anuário, ele está começando a fazer parte da vida, né, da administração pública dos municípios do Rio. E cada vez mais a gente vai percebendo que as cidades começam a olhar os números com um certo carinho e com uma certa cautela também. Mas o que está vindo por aí? Como é que eu estou inserido nesse contexto geral? A agenda positiva com o Invest Rio e a própria secretaria vem a dar condições que esse sistema se amplie dentro do estado do Rio de Janeiro. Obviamente nós temos os grandes competidores já no Brasil, que são São Paulo e Minas Gerais, para esses setores um pouco mais experientes, mas nós estamos com uma linha de crescimento muito positiva. Aqui a gente se divide os benefícios dos serviços ambientais, mas as pessoas esquecem que para obter os serviços ambientais é preciso saber fazer uma exploração adequada. E isso requer custos, isso tem custos. E geralmente, quer dizer, os royalties vêm exatamente para atender esses custos. É que a sociedade ainda não entendeu que ao dividir esses custos de manutenção, o que vai acontecer? Nós vamos começar a explorar o petróleo de uma maneira talvez não tão cuidadosa como nós deveríamos explorar, e isso redunda em perda de outros serviços ambientais, como por exemplo a perda da biodiversidade com redução da biomassa, isso que representa o quê? Um serviço ambiental de alimentos que o Rio de Janeiro e a costa dos estados produtores vão ter como depreciação. O empreendedor ele quer ter regras claras para que ele possa ter a condição, saber como o jogo vai ser jogado e que ele possa se planejar para aquele jogo
percebendo que tem chances de ganhar aquele jogo junto com a sociedade como um todo. Bem, nosso tempo acabou. Você pode acompanhar os nossos debates pela nossa página na internet ou pelas nossas redes sociais. Também pode assistir esse programa nos sites www.rioemfoco.rj.gov.br ou www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.